Olá, borboletas, tudo bem com vocês? Para comemorar os nossos 5.000 membros, nós estamos aqui com o Dr. Michel Zelachetti para falar um pouquinho sobre alguns aspectos dos miomas que nós não costumamos falar no nosso grupo. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Michel por conceder esse espaço para a gente. Eu que agradeço, eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estar oferecendo informações aí para todas as mulheres com miomas, informações precisas, informações relevantes, que sem dúvida nenhuma vai fazer com que esclareça ainda mais as dúvidas e os mitos relacionados aos miomas. Legal. A gente, não sei se vocês lembram, nós selecionamos algumas perguntas que vocês fizeram no grupo e agora a gente vai passar para o Dr. Michel. E o Dr. Michel vai contar um pouquinho, brevemente, tentando responder de uma maneira geral as perguntas. Então, se vocês de repente falarem, mas eu mandei a pergunta e a pergunta não foi respondida, ela vai ser respondida de uma maneira geral. E qualquer coisa vocês vão comentando o vídeo e a gente vai tentando responder da maneira que a gente pode, tá bom? Dr. Michel, a sua Elamita, ela contou pra gente que ela tem um histórico familiar de câncer de útero e o médico, como medida preventiva, resolveu fazer uma esterectomia. Ela tem miomas e seria uma cirurgia para retirar esses miomas e o útero. Isso pode acontecer de fato, uma esterectomia preventiva por causa do câncer de útero? Bem, Fábio, isso é uma questão muito difícil, tá? Por quê? O histórico familiar não é o único fator predisponente para o câncer de útero, né? Existem outros fatores predisponentes. Então a gente teria que, em primeiro lugar, saber qual o tipo de câncer de útero, que existem diversos tipos de câncer de útero. Existe o câncer do colo do útero, existem vários tipos de câncer de colo do útero, existe o câncer de endométrio também, vários tipos, existe o câncer que é do miométrio, que é o sarcoma, né? Então, também existem vários tipos, então existem diversos tipos de câncer de útero. Alguns estão relacionados sim à questão familiar, outros não, e outros fatores predisponentes também. A grande questão em relação à retirada preventiva do útero, que a gente observa muitas pacientes falando, meu médico falou para eu tirar meu útero, porque meu útero só serve para dar câncer agora, porque eu já tenho filho, ou porque eu não quero mais ter filho, então só serve para dar câncer. Mas enfim, a questão é, hoje em dia, esse tipo de comportamento há 30, 40, 50 anos, de querer tirar o útero preventivamente para evitar o aparecimento de um câncer de útero, até tem alguma valia, tá? Por quê? Porque antigamente você não tinha os métodos diagnósticos que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem inúmeros métodos diagnósticos que são capazes de nos mostrar um câncer inicial. E o câncer tem cura, desde que tratado, diagnosticado no início e tratado adequadamente, né? Então, hoje em dia, com o preventivo Papa Nicolau, que é um exame secular, com a colposcopia, com imagens cada vez mais bem definidas, a esteroscopia diagnóstica, com a possibilidade de estudar a cavidade uterina e o endométrio, a ressonância magnética, as ultrassonografias de qualidade cada vez melhores, as ressonâncias magnéticas também com qualidades cada vez melhores e com protocolos cada vez mais voltados para o diagnóstico precoce de câncer de miométrio. Então, tudo isso daí faz com que a gente tenha armas suficientes para fazer o acompanhamento e o eventual diagnóstico de um câncer. Sim, obviamente, se a paciente não tiver nenhum outro fator predisponente para o câncer, tem apenas o histórico familiar e zero fator predisponente, faz seu acompanhamento, por que não? Sem precisar retirar o útero, de fato. Sem precisar retirar o útero. Então isso é uma questão bastante importante aí que tem que ser levada em consideração. Legal. A Priscila ela fez uma pergunta muito bacana. Existe uma idade mínima para a retirada do mioma? Olha, já aconteceu de eu tirar mioma em paciente de 19, 20 anos. Né? Então, na verdade, você tem que avaliar
o quão aquele mioma está prejudicando a qualidade de vida daquela mulher jovem, o quão aquele mioma está prejudicando a fertilidade, em relação aos sintomas, em relação ao tamanho desse mioma, em relação à quantidade de miomas, e isso independe da idade. Obviamente que se a gente puder sempre retardar a miomectomia, é o ideal, porque imagina que um mioma é um tumor hormônio dependente, tumor benigno hormônio dependente, mas que ele vai se desenvolver ao longo da vida menstrual dessa mulher. Se é uma mulher jovem, com 18, 19, 20, 25 anos, ela ainda tem pelo menos mais uns 20, 25 anos de vida hormonal. Se você faz uma miomectomia aos 20 anos, eu sempre oriento essas minhas pacientes, olha, vamos ser realistas, né? Você vai ter mioma novamente. Novos miomas vão surgir certamente ao longo dos próximos 20, 25 anos. Então, é muito ingênuo da nossa parte achar que uma miomectomia ou um tratamento qualquer que seja dos miomas, ou a embolização, ou tratamento medicamentoso, uma mulher jovem, vai ser um tratamento definitivo e único. A não ser que você tire o útero, mas não é o objetivo. Então, você sempre orientar essa mulher, olha, você vai fazer a miomectomia aos 20, aos 25 anos, mas certamente você vai precisar de um novo tratamento ao longo dos próximos anos até você entrar na menopausa. Tá, sem dúvida. Dentro dessa questão de retirada de miomas, existe algum tamanho mínimo para indicação cirúrgica? Depende de qual cirurgia, né? E depende do sintoma que o mioma está causando. Então, uma paciente, por exemplo, que tem um mioma de 2 centímetros ou 1 centímetro que seja submucoso, que é aquele mioma na camada mais interna do útero, ele já pode causar sintoma. Ele já pode levar ao aumento do fluxo menstrual, pode levar a alguma cólica, pode levar à infertilidade. Então é um mioma bastante pequeno, mas que tem indicação cirúrgica. Por histeroscopia, sim, né? Mas é uma indicação cirúrgica para um mioma bastante pequeno. Agora, se você tem um mioma de 1 centímetro intramural ou subseroso, somente esse mioma ou outros miomas pequenos que não causam sintoma, você pode eventualmente proceder a um acompanhamento mais rigoroso, mais um acompanhamento desse mioma. Então, o tamanho mínimo está muito relacionado ao sintoma que esse mioma causa. Então pode ser um de 1 centímetro ou pode ser outro de 4 Sim, centímetros? eu já operei mioma de 1 centímetro e já estou acompanhando miomas de 4 centímetros. Tá joia. Os miomas, eles podem atingir as trompas? A trompa, ela é um órgão que é proveniente do útero, né? Ela é totalmente ligada ao útero e ela tem uma porção que é intramural, que é na parede do útero, que ela trafega, é como se fosse uma conexão, né, de um cano que sai do interior dessa sala e fosse para o exterior dessa sala. Então é como se fosse um cano. Esse cano vai ter um trajeto que vai passar por dentro da parede. A trompa é isso. E esse trajeto que passa por dentro da parede uterina, você está passando por fibras musculares. E essas fibras musculares adjacentes à trompa podem desenvolver miomas. Então você pode ter um mioma muito próximo à trompa. O mioma, ele é um tumor muscular. Então ele é proveniente sempre do miométrio. Tá? A trompa, no canal da trompa, ela não tem a musculatura da trompa não é a musculatura que vai originar o mioma. É um músculo completamente diferente. Tá? Então o mioma surgir na trompa, geralmente são miomas que surgem próximos à trompa. E a trompa que tem o trajeto dela fora do útero, que está conectando o útero ao ovário, por ali passa um ligamento, que é o ligamento útero-ovariano. E, eventualmente, você pode ter miomas intraligamentares, é um tipo de mioma que se desenvolve no ligamento entre o útero e o ovário. E esse ligamento, por ser muito próximo à trompa, dá a impressão que é um mioma de trompa, mas não é. Tá? Mioma mexe? Não. Mioma não mexe, mioma não come criancinha, mioma não tem cabelo, tá? Mioma tem dente? Não tem dente. Agora, em relação, é muito importante,
essa questão assim, o mioma mexe. A paciente, ele não mexe por si só. O mioma não trafega pelo seu abdômen, né? Agora, muitas mulheres sentem quando, assim, em miomas localizados bem para fora do útero, geralmente miomas pediculados, algumas mulheres sentem miomas grandes, quando elas deitam de um lado, o mioma tende a cair para esse lado. E elas deitam para o outro lado, o mioma tende a cair para o outro lado, com a sensação de que o mioma esteja mexendo. E essas falam, doutor, mas elas falam assim, eu deito para um lado, ele cai para um lado. Então assim, eu não falo assim, ele mexe. Né? Agora, você parar no mioma mexer, isso não acontece. Né? Então, isso realmente é um mito. Bom, hoje se fala muito em nutrição funcional, né? Que é você fazer toda uma dieta restritiva a estrogênio, né? Então você diminui a quantidade de estrogênio no seu corpo através da alimentação. E eu gostaria de saber se funciona de fato, o que você acha sobre isso? Olha, isso ajuda, mas não é o ponto determinante se uma mulher vai ou não desenvolver os miomas. Né, ou crescer os miomas. Muitos pacientes me perguntam isso após a realização de uma cirurgia para retirada dos miomas, aí se vê livre do problema e elas realmente querem uma mudança do estilo de vida, da alimentação, para que diminua a chance de elas terem que passar novamente por uma cirurgia. Então, a alimentação funcional, nesse sentido, ela é mais um fator que ajuda, mas não é um fator determinante, não é um fator único. Né? Você pode ter uma mulher com fator funcional, mas realmente não fazer atividade física nenhuma, não fazer nenhum tipo de atividade física ao ar livre, não pensar em tratar os fatores determinantes para causar o estresse naquela mulher. Então, é um conjunto de fatores que podem ajudar os miomas a se desenvolver. Então, sim, eu acho que a alimentação é muito importante, mas não é a única coisa. Então, se você realmente puder evitar alimentos que possam, se conseguir, né, evitar alimentos que possam aumentar seu nível de estrogênio corporal, né, o problema está muito mais nos alimentos que a gente não conhece a procedência, não conhece. Muitas vezes a gente acha que eles não trazem qualquer tipo de malefício e são extremamente maléficos ao organismo e aumentam realmente o índice de estrogênio. Então, como já se descobriu, a contaminação de água, né? Sabe, que é inofensivo, eu acho que você também evitar aquela questão de alimentos gordurosos. Não, mas mesmo alimentos, o armazenamento do alimento, ele é tão ou mais importante do que o próprio alimento. Às vezes você tem um alimento super saudável, mas armazenado de forma totalmente errada, né? E isso com recipientes plásticos, isso, o bisfenol, né, tá bem associado ao aumento dos estrogênios, né? Então, às vezes você tem um alimento correto, mas num recipiente errado, né? Então, eu acho que você tem que pensar não só na alimentação, mas em tudo que envolve a alimentação. Né? E é lógico que atividade física, manutenção de peso, atividade física ao ar livre, tudo isso é importante. Bom, a gente sabe que tem a questão do chá, unha de gato, o chia amarelo, né? Que é receitado muito, existem as garrafadas, enfim, os que são tratamentos alternativos, né? Dentro da medicina tradicional, existem tratamentos naturais para o mioma? Bem, a homeopatia, eu não faço homeopatia, né, mas eu tenho muitos colegas que fazem homeopatia e conversando com esses colegas, né, eu cheguei a perguntar, né, o que você usa especificamente para mioma ou para qualquer patologia que acometa o sistema genital feminino, e eles me disseram que a tuia está muito relacionado ao tratamento dos miomas, tá, relacionado a afecções
de aumento de sangramento, mioma e endometriose, né? Aumento de sangramento, cólica, mas eles não consideram como sendo um tratamento único, mas sim um tratamento adjuvante, assim como também penso sobre o chamalhão de gato, que é um tratamento adjuvante. Assim como também penso em relação a tratamentos, eu tenho muitas pacientes, né, uma questão até polêmica, mas que chegam depois de cirurgias espirituais, né? E essas pacientes, elas fazem cirurgias espirituais e o médium no centro na qual elas praticaram orienta: agora você procura o seu médico para fazer o tratamento conservador, né? O tratamento tradicional. Então, isso é muito importante. Então, você tem que entender que o tratamento alternativo, ele ajuda muitas vezes nos sintomas, ajuda no tratamento do sistema emocional daquela mulher que sempre está abalado e, obviamente, né, vai ajudar o tratamento convencional. O tratamento convencional em mulheres que já vêm auxiliadas por esses tratamentos alternativos, ajuda. Mas é alternativo e não o principal. Exatamente. Mas o problema seria esse termo alternativo. Você alterna o tradicional, o convencional pelo alternativo. A ideia não é essa. A ideia é você fazer um tratamento adjuvante. Como você diz, complementar. Complementar. Então teria que ser o termo correto desse tratamento, ser um tratamento complementar. Exatamente, é verdade. Quando que de fato os miomas atrapalham uma gestação? Porque o que se escuta é: você vai sofrer um aborto se você engravidar. Né? E isso acaba assustando a gente, porque a gente quer engravidar, mas ao mesmo tempo a gente não quer engravidar para perder. Claro. Então, quando de fato os miomas atrapalham a gestação? Os miomas que... assim, a gestação se desenvolve na cavidade uterina. Né? A cavidade uterina que se desenvolve o neném, se desenvolvem os anexos da gestação, que é a placenta, o cordão umbilical, todo o líquido amniótico, a bolsa d'água, né, que o neném fica dentro durante os 9 meses. Então, é fácil de entender que qualquer mioma que esteja na cavidade uterina ou muito próximo da cavidade uterina, esse mioma pode prejudicar a gravidez. Tá? Pode prejudicar a gestação, principalmente se a placenta se implantar próximo ou sobre o mioma, né? Ou se o neném, ali você pode ter obviamente um descolamento da placenta, você pode ter um sangramento, né? Ou então se o neném se desenvolve, né, muito próximo do mioma, o mioma cresce, né? Se o mioma cresce próximo do colo do útero, isso pode dificultar, né, também pode fazer com que esse colo do útero se abra antes do tempo, e aí perca o neném ao longo da gestação. Então, assim, os miomas outra coisa, os miomas também eles crescem muito durante a gestação. Eles chegam a dobrar de tamanho. Então, você imagina que um mioma de 2 centímetros chegar a 4 centímetros não vai causar muito problema, dependendo da localização dele. Né? Agora, um mioma de 5, 6, 7 centímetros, esse mioma pode chegar a 10, 14 centímetros, 15 centímetros. E esse mioma sim pode prejudicar. Tá? Dependendo da localização em que ele esteja, tudo bem que é autolimitado, chega uma certa parte da gestação que o mioma para de crescer. E quem cresce mais é o neném, e a placenta. A natureza nesse ponto é fantástica. Ela faz com que o mioma não receba mais o sangue, ele entra em processo de autoembolização e o neném continue crescendo e recebendo todo o sangue que fica para aquele útero. Então, o mioma, assim, você julgar esse mioma que atrapalha, geralmente o mioma que atrapalha a engravidar é o mioma que também atrapalha a gravidez. Tá? Agora, um mioma que às vezes não atrapalha engravidar, você vê ali na parede do útero, não muito grande, a tendência é tirar. Mesmo que seja, pode, não é que vai, né? Exatamente. A diferença... Se houver assim, lógico que se houver uma dúvida, né, aí a gente encontra opiniões diversas no meio médico. Né? Algumas escolas tendem a falar para essa mulher tentar engravidar,
E se houver a perda, é uma questão, aí sim você vai tratar o mioma, mas aí você entra naquela questão traumática da perda. Outros já acham que tem que tratar de qualquer jeito. Né? Então, eu acho que cabe ao médico tentar captar o desejo da mulher. Se a gravidez seguida de uma possível perda for abalar emocionalmente demais aquela mulher, trate o mioma antes de ela engravidar. Agora, se você conseguir detectar, se o médico conseguir detectar que essa perda, que a vontade de tentar é maior do que o abalo emocional da possível perda, de repente você tenta. Legal. Né? Então, você identificar isso caso a caso é muito importante. Né? Às vezes tem casos que você olha assim, esse mioma aqui dá para ela engravidar, mas ela fica tão abalada, você vai, tira o mioma e resolve o problema. Isso é muito bacana. Né? Então, assim, avaliar individualmente é muito importante. Quais são os exames que eles podem ser feitos para comprovar que a infertilidade não é causada pelos miomas? Bem, na verdade, a presença dos miomas pode causar infertilidade em quase 30% dos casos. Então você afasta o diagnóstico da infertilidade pelos miomas. Então, na verdade, primeiro você avalia, porque muitas vezes você pode ter infertilidade associada. Você vê, existe um fator masculino e ela tem mioma. E aí você fala assim, então se existe um fator masculino, não vou investigar se os miomas causam ou não infertilidade. Não, não é bem assim. Na verdade, você faz os exames para afastar que a infertilidade é causada pelo mioma, e não exames de que ela não é causada pelo mioma. Entendeu? Não, você faz até os exames para descobrir outras causas de infertilidade, mas principalmente saber se o mioma vai causar algum grau de infertilidade. E aí a gente tem principalmente a ressonância magnética e a histeroscopia diagnóstica, que vai avaliar a cavidade uterina, que eu falei agora há pouco, que é onde vai ficar o neném por 9 meses. Né? E que é por onde também vai passar o espermatozoide para fecundar o óvulo na tromba. Então a cavidade uterina é o de mais importante, é o que é de mais importante quando a gente fala em relação à infertilidade. Por isso até que quando a gente vai fazer a pesquisa de infertilidade, primeiro se vê a cavidade uterina, né? Sim. Se pesquisa. Sim, a cavidade uterina é o mais importante. Tá. Até porque sem trompo você pode fazer a fertilização in vitro. Agora, sem cavidade uterina, só um útero de substituição. Tá. Pode-se ter um parto normal com miomas? Sim, pode. Dependendo da localização desse mioma, do tamanho do mioma. E isso é uma investigação que acontece ao longo da gravidez. Não tem como a gente prever isso antes mesmo da mulher engravidar. Eu tenho um mioma, posso engravidar? Não, esse mioma não vai te atrapalhar, você pode engravidar. Seguiu o curso da gravidez, segue a investigação desse mioma, se esse mioma ou esses miomas vão ou não atrapalhar o parto normal. Tá? Pode acontecer de repente do mioma estar numa localização que são vários motivos pelo qual o mioma pode atrapalhar o parto normal. Primeiro, é o fator mecânico, que é o mioma impedir a passagem do feto. Tá? Pelo canal vaginal, pelo colo do útero e pelo canal vaginal. Segundo ponto, esses miomas podem prejudicar a contratilidade uterina. Então eles podem não estar ali no canal ou prejudicando a passagem do feto. No entanto, eles podem estar localizados na parede do útero em centros onde regulam a contratilidade do útero durante o trabalho de parto. E com isso o útero não contrair adequadamente e essa mulher não conseguir ter a dilatação do colo do útero e contrações efetivas para que o concepto passe pelo canal vaginal. Então a avaliação, ela não é só se esse mioma está ou não atrapalhando a passagem, mas esses miomas vão atrapalhar também a contratilidade do útero. Legal. E após a miomectomia, pode-se ter um parto normal? Dependendo da miomectomia e do tipo de mioma que foi retirado, sim, pode. Por exemplo, miomas submucosos são retirados por histeroscopia, você não invade a parede do útero, você não dá ponto na parede do útero. Então esses miomas, a retirada desses miomas não vai prejudicar
não vai causar cicatrizes no útero, né, a ponto de prejudicar o possível parto normal. Assim como também miomas que são retirados, miomas que são pediculados, que estão pendurados do lado de fora do útero. Também a retirada desses miomas, você muitas vezes não dá ponto no útero, ou quando dá ponto são pontos muito superficiais. E com isso você não invade a parede do útero e você não aumenta o risco dessa mulher ter uma ruptura uterina. Porque o nosso grande medo em relação ao parto normal após uma miomectomia com múltiplas cicatrizes no útero ou uma cicatriz extensa no útero é justamente o risco de ruptura uterina. Tá? E essa ruptura uterina não acontece ao longo da gravidez. É muito importante frisar isso. Ela não acontece no quinto mês, no sexto mês, no oitavo mês. Vai acontecer geralmente durante o trabalho de parto e também dificilmente acontece no início do trabalho de parto. Tá? Quando acontece, essa ruptura uterina acontece no final do trabalho de parto, muitas vezes no período expulsivo. Então, o nosso receio é que a ruptura uterina, ela muitas vezes é catastrófica, implica em muitas vezes a morte fetal, tá? Em 90% das vezes a morte fetal, em 50% das vezes a histerectomia, e em algumas vezes morte materna também. Então, como é uma situação extremamente catastrófica, você evita. E se não entrar em trabalho de parto, no caso, se você levar adiante e aí você fizer no trabalho de parto não tem como, você não tem como indução, você não tem como impedir o que eu até oriento algumas pacientes, mas eu gostaria que o meu neném nascesse quando chegasse a hora dele, né? Então, se tiver uma equipe obstétrica disponível full time e se você quiser esperar dar o início do trabalho de parto e se dirigir imediatamente à maternidade para proceder a cesariana, tudo bem. Tá certo. Por quê? A maioria das rupturas acontece no final do trabalho de parto. É o estresse daquela cicatriz. Né? Se a gente pegar uma costura, se eu ficar aqui na costura da minha manga fazendo isso durante 1 hora, talvez eu não tenha problema nenhum. A força nem é muito grande. Agora, se eu ficar 8 horas fazendo isso, talvez daqui no final de 8 horas eu comece a ceder a cicatriz. Então é basicamente isso. É uma cicatriz que ela, submetida à situação de estresse por períodos prolongados, pode levar a ruptura. Muito boa, muito legal, muito bom saber. Qual a sua opinião sobre a realização de 2 embolizações? 2 embolizações é possível que seja feito, desde que você fez a primeira embolização e no momento da embolização, por alguma dificuldade técnica ou dificuldade material, você não tenha conseguido atingir o seu objetivo de embolizar aqueles miomas. Tá. E aí você avalia se, num segundo momento, for possível complementar aquela primeira embolização. Ótimo, legal, pode ser feito 2 embolizações. Na verdade, como complemento da primeira embolização. Agora, você fez uma embolização, seguiu todo o protocolo, fez exatamente tudo como deveria ser feito. Passados meses, você faz a primeira ressonância e identifica que houve falha de tratamento, esse mioma não foi embolizado, o mioma continuou crescendo, eu prefiro não insistir na embolização. A gente ir para uma técnica, outra técnica, e no caso seria a miomectomia, a retirada dos miomas. Né? Então tem que definir em que situação será feita uma segunda embolização. Foi porque você já identificou durante o procedimento que não foi possível e já informou aquela paciente, olha, a gente acessou os miomas, mas não teve uma certa dificuldade por conta da curvatura da artéria, os catéteres que a gente tinha disponível não eram adequados para esse tipo de artéria, agora a gente sabe qual o catéter, né? Aí solicita esse catéter especial, no segundo momento você complementa a embolização. Agora fez tudo certinho, não deu certo, acho melhor a gente partir para outro tratamento.
E aí nós entramos nessa pergunta que é uma questão que muitas meninas trouxeram sobre a questão da alcoolização de miomas, né? É um procedimento que ele não é realizado em todo o Brasil, é específico de uma região, mas existe essa possibilidade. O que você acha sobre a alcoolização de miomas? A alcoolização nada mais é com mais uma maneira de você promover a degeneração desse mioma, a morte desse mioma. Tá? Assim como existe a embolização, assim como existe o hexablade, assim como existe também a ablação do mioma por radiofrequência, com o uso de laser, você pode fazer a degeneração desse mioma através da alcoolização, onde você injeta no mioma álcool, né? E esse álcool vai promover ali um processo onde esse mioma para de receber o sangue, tá? Ele para de receber o sangue, você praticamente destrói as células do mioma através do uso do álcool, né? Só que isso foi observado ao longo, né, da experiência de quem faz, né, e a gente também observando pacientes que veio até nós submetidos à alcoolização, que a degeneração do mioma é uma degeneração irregular. Então a gente observa em miomas, geralmente nos miomas muito grandes, que é onde é feita a alcoolização, que os miomas têm áreas degeneradas e áreas que não são degeneradas. É uma degeneração muito mais irregular que ocorre do que acontece com a embolização, do que acontece com o uso do hexablade ou até a ablação por outros métodos como radiofrequência e laser. Então, você muitas vezes se depara com miomas com 50% dele degenerados ou 50% não. Ou então 30% degenerados, o restante não. E isso faz com que o restante continue crescendo e às vezes até causando sintoma. Então, além disso, é um procedimento que acaba tendo um certo efeito colateral do uso do álcool na corrente sanguínea. Tá? A gente sabe quais os efeitos do uso do álcool na corrente sanguínea. Então, por vezes, os pacientes se sentem ligeiramente alcoolizados após o procedimento. Lógico que isso passa, mas não deixa de ser um efeito colateral por conta da alcoolização. Então, é um procedimento onde você não tem como regular o quanto desse mioma está degenerado ou não. E como você tem um certo limite de álcool a utilizar durante o procedimento, então assim, esse mioma, durante o procedimento você não consegue ver o quanto dele foi degenerado ou não. Então você não sabe se pode fazer uma dose maior ou não para aumentar a efetividade do tratamento. E por conta dessa falha de tratamento, por esse motivo que dentro da comunidade médica não foi um procedimento muito difundido. Como hoje, por exemplo, a embolização dos miomas, como até o próprio hexablade, são procedimentos muito mais difundidos, né? Até por comprovação da efetividade. Tá certo. A última questão, que é um pouquinho polêmica também, é sobre o uso do Lugol e da autohemoterapia para tratamento de miomas. Bem, o uso do Lugol, ele definitivamente não é reconhecido pela comunidade médica. Tá? Então isso não tem nenhuma comprovação científica, nenhuma evidência científica forte de que o Lugol realmente seja eficaz no tratamento dos miomas. O que tem que ser feito por todos nós é aguardar mais estudos científicos sobre isso, estudos científicos mais relevantes, que façam com que a gente acredite que isso realmente é uma ferramenta para ser utilizada em larga escala. Então é por isso que os médicos não utilizam isso como prescrição médica, porque Exatamente. Não tem um reconhecimento. Precisa de um reconhecimento da comunidade médica. Tá, né? Da mesma maneira, né? Assim, diferente até, se você for pensar assim, no uxi amarelo, unha de gato, né? Talvez esteja numa evidência científica similar ao Lugol, mas você também tem uma utilização em larga escala
né, que com melhora clínica de alguns pacientes e de vários pacientes, e você até acaba utilizando isso e sabe que não vai fazer mal nenhum. O Lugol ainda tem algumas contraindicações, tem que ser do paciente alérgico a iodo, então isso também... A questão da tireoide também, né? Também pode afetar, então tudo isso aí, existem contraindicações, né, e existem efeitos colaterais diferentes, por exemplo, de um chiamarano de gato, né. Em relação à autoimunoterapia, isso daí já em tempos e tempos, né? Isso vai e volta, né? E acredito aí que seja por conta de regulação de imunidade, né? Então é totalmente relacionado à questão da imunidade, né? A autoimunoterapia, inclusive utilizada para outro tratamento de outras doenças. Mas a questão é, será que o tratamento do mioma é só imunidade? Provavelmente não, né? Talvez num estudo científico mais bem desenhado, com o intuito de evitar o aparecimento de novos miomas, ou até mesmo evitar que o paciente surja com novos miomas, ou que venha a ter miomas, se ela tiver um fator predisponente forte, talvez fosse interessante, mas também não temos estudos científicos aí que batam o martelo dizendo vou utilizar. Né? Então é diferente das medicações que têm surgido. Hoje a gente tem medicações surgindo a cada ano, muitas medicações já entrando no mercado com a possibilidade de tratamento dos miomas de forma eficaz, né? Assim como também os procedimentos cirúrgicos, né? Então assim quando surgiu a embolização dos miomas, notou-se que ela tinha uma eficácia muito grande e veio enxurrada de estudos científicos sobre isso, né? Então quando você pega um certo procedimento ou um certo tratamento e a comunidade científica não vem a seguir com uma enxurrada de estudos científicos, aí você... Que realmente a aceitação não foi muito boa. A aceitação não foi muito boa. Doutor Michel, gostaria muito de agradecer a essa entrevista que você... Eu que agradeço a oportunidade. Me dá uma oportunidade dessa de estar sempre em contato com vocês, isso é inestimável. Gente, para quem quiser, vocês sabem que tem o contato do Dr. Michel na nossa lista de indicações médicas. Ele atende aqui no Rio de Janeiro, mas tem muita gente que vem de fora do estado para se tratar com ele, tá bem? Os contatos vão estar aqui no vídeo também e a gente espera vocês num outro momento. Tá bom? Um beijo grande. Deixa eu dar só um recadinho para vocês. Oi meninas, eu sou a Hétero Luna Freire, eu administro tanto o GAMI quanto o grupo do Dr. Michel. E eu queria pedir para vocês que sempre que tiverem dúvidas, postem no grupo, não fiquem mandando mensagem. Assim, claro, se vocês mandarem mensagem, a gente vai responder. Mas é que a dúvida de vocês pode ser a dúvida de várias outras meninas. Então, postando no grupo, além de vocês vão ter outras opiniões e vocês podem matar a dúvida que seja tanto sua quanto de outras meninas. Tá? Só um minutinho. Procurem sempre o médico de vocês, ginecologista. Ele é o único que vai poder ajudar o seu caso, tá bem? Cada caso é um caso. O que a gente conversou aqui foi uma ideia bem generalizada, mas o seu caso, quem vai saber é o seu médico, tá bom? Beijo grande. Beijo.